Você foi dar uma olhada no resultado do Holter e viu lá escrito ectopias ventriculares ou supraventriculares e ficou preocupado. E aí, será que isso é arritmia mesmo? Depende. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro o que significa ventricular e supraventricular. Quando a gente fala de ventrículo, a gente está falando dessas câmaras da parte de baixo do coração. Em azul a gente vê o ventrículo direito, em vermelho o ventrículo esquerdo. Então sempre que a gente falar de qualquer coisa ventricular, a gente está falando da parte de baixo do coração. Supraventricular fica sendo como a parte de cima do coração. Na imagem aqui vocês conseguem ver que o sangue chega no coração primeiro pela parte de cima. Essa parte de cima contrai, jogando sangue para os ventrículos, e depois os ventrículos vão contrair. O ventrículo direito, em azul, jogando sangue para os pulmões, e o ventrículo esquerdo, em vermelho, jogando sangue para o restante do corpo. Ao mesmo tempo, a gente já vê que os átrios, que são as câmaras de cima, já estão se enchendo novamente de sangue para receber o sangue e continuar o ciclo cardíaco. E esse daqui é o Holter, é o exame que a gente usa para investigar arritmias, e é nele que a gente encontra as informações sobre essas ectopias ventriculares e supraventriculares, né? Normalmente fica na capa do exame, logo aqui no início. Vocês podem perceber que esse nome ele pode variar de região para região. Tem lugares que chamam de ectópicos, tem lugares que chamam de ectopias, extrasístoles, é tudo a mesma coisa. A gente está se referindo a batimentos extras do coração. Tem que observar aqui nessa parte de extrasístole a quantidade. É muito fácil a gente ver o Holter aparecer alguma quantidade de extrasístole em 24 horas. Você vai ficar monitorizado durante 24 horas e nesse período o coração ele pode bater algumas vezes a mais. E isso é normal. O coração ele bate sim algumas vezes um pouco fora do ritmo e não quer dizer que você tenha arritmia. Porque quando é uma incidência muito baixa, como nesse exemplo aqui, menos de 1% do total das 24 horas, foram observadas extrasístoles, né, batimentos extras do coração. Isso não atrapalha o funcionamento do coração, também não atrapalha a questão da circulação do sangue. Então isso não é doença, não é considerado arritmia, tá bom? Mas a partir de qual porcentagem a gente tem que ficar preocupado? Isso vai depender do restante do Holter. Se o paciente, além dessas extrasístoles, ele tem algumas outras arritmias em conjunto, a gente tem que ficar de olho mais nessas arritmias em si do que nas extrasístoles. Tudo bem, digamos que não tem arritmia nenhuma, só apareceram as extrasístoles. Acima de 3, 5%, geralmente o paciente já começa a ter algum tipo de sintoma, apesar disso não ser considerado doença e muitas vezes não aumentar risco cardíaco nenhum. Mas 3 a 5% na prática a gente vê que o paciente já começa a ter algum sintoma de palpitação ocasional. Acima de 10 a 15%, aí sim o paciente já pode ter alguma doença estrutural cardíaca. É muito importante a gente avaliar os outros exames, o ultrassom do coração, né, o ecocardiograma, avaliar como que é a resposta desses batimentos extras do coração ao estímulo de adrenalina, ao estímulo do esforço físico no teste da esteira. Existem várias outras situações em que a gente olha. No geral, se você não tem arritmia nenhuma e extrasístoles menores do que 3% do total, você não precisa se preocupar, porque isso não configura doença cardíaca, não é arritmia.